Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre NIF. O que é NIF? Será que você sabe tudo sobre NIF? Você que pensa em vir para Portugal, já pesquisou o suficiente sobre NIF? Então eu vou trazer aqui um apanhado sobre esse assunto. O que é o NIF? Para que serve? Como obter o seu NIF? Dicas para ter o seu NIF de uma forma mais eficiente. Então, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, porque isso pode ser relevante para você ou então para você ajudar outras pessoas, às vezes o seu irmão, o seu primo, o seu cunhado que vem aqui para Portugal. Basicamente, o NIF é o número de identificação fiscal aqui de Portugal. É um número que individualiza uma pessoa junto à autoridade fiscal, à autoridade tributária e aduaneira de Portugal. Ou seja, é o seu contribuinte, é um número que associa-se para impostos, é um número que importa, por exemplo, quando você faz aquisição de um carro, de uma casa ou de um produto, um serviço aqui em Portugal. Por isso que quando você vai no mercado, as pessoas sempre perguntam: você quer contribuinte na fatura ou não? Porque isso tudo pode incidir em deduções ou pagamento de impostos no país, tá bem? Basicamente, quando você é cidadão estrangeiro, você não tem um NIF atribuído, né? O cidadão português, ele já tem, quem nasceu aqui em Portugal, ele já tem o NIF. Também ocorre muito com cidadãos portugueses que são recém-portugueses, se eu posso chamar assim. Você que tem o pai português, o avô português, mas nunca veio a Portugal, fez o pedido às vezes no consulado da sua cidadania portuguesa, vai ter acesso a um cartão cidadão, mas não vai ter o NIF. Nesses dois casos, tanto os estrangeiros quanto os recém-portugueses podem fazer a solicitação do NIF junto às finanças. E a solicitação do NIF pode ser com representação fiscal ou sem representação fiscal. No que isso importa? Quando faz a solicitação sem representante fiscal, você não pode ter uma relação jurídico-tributária com Portugal. O que significa? Significa que se você tiver essa relação, você tem que fazer a alteração, colocar um representante, senão pode ser multado. Basicamente, serve para efeitos de abrir conta bancária, fazer matrícula em instituição de ensino, pode ser até para fazer contrato de aluguel. Mas se você for comprar um imóvel, for começar a trabalhar em Portugal com contrato de trabalho ou trabalho independente, através de uma atividade nas finanças, você vai precisar de um representante sim. Quando você faz o NIF sem representante ou com representante, você vai ter um número definitivo. Hoje em dia eles começam pelo número 31, e aí vem uma outra sequência de algarismos que podem confirmar se esse NIF é verdadeiro ou não. Lembre-se, os números dos NIFs eles não se alteram e também não se repetem, por isso que eles são definitivos. Então, José, se veio em 2009 para Portugal, fez um NIF naquela época no número 26 mil e alguma coisa, ok? Se naquela época ele fez o seu NIF, hoje ele continua com esse NIF iniciado por 26, certo? Ele não vai ter um número novo, aquele número não foi cancelado. Agora, eventualmente, pode ter alguma dívida associada a esse contribuinte. Tudo depende de se ele trabalhou na época, se ele fez a declaração dos seus impostos na época, se ele tinha atividade aberta, se ele fechou a atividade antes, obviamente, de sair do país, e se não deixou uma pontinha solta, nenhum fiozinho aqui por pagar, tá bem? Por quê? Porque, de novo, o número de identificação fiscal, ele não muda, ele é a sua relação jurídico-tributária com a autoridade tributária e aduaneira ou finanças, é o nome popular, aqui de Portugal. Agora, vamos lá. Como obter o seu NIF? Você pode fazer isso de uma forma muito simples. Só basta deslocar-se a uma loja de finanças aqui em Portugal, tem várias, inclusive dentro da loja do cidadão, em que você, na posse do seu passaporte ou do seu cartão cidadão, se você é cidadão português, e um comprovante de endereço, você consegue fazer a solicitação do seu NIF ali na hora e no local. Às vezes pode ser necessário fazer um agendamento para comparecer na loja do cidadão. E outra forma de fazer o pedido de NIF aqui em Portugal é através
de um representante com procuração. Pode ser um advogado, por exemplo, que você contrata para que vá lá em seu lugar. Às vezes você está lá no seu país de origem, você está no Brasil, não veio ainda para Portugal, e você pede para o advogado fazer o NIF para você por alguma razão, mesmo que seja para abrir uma conta bancária aqui no país ou para já fazer a compra de um imóvel no país, tá bem? Lembrando que a partir do momento em que você tem o NIF, não significa que você tem obrigação de pagar impostos em Portugal. Porque ter o NIF, ou seja, ter um número de identificação, não incide com obrigações tributárias. O que faz você ter obrigações tributárias aqui em Portugal são dois fatores. Um, a residência fiscal estar em Portugal. Dois, você ter rendimentos naquele ano em questão. Lembrando que mais fatos podem incidir sobre a obrigação ou não de fazer esses pagamentos, esses recolhimentos de impostos aqui em Portugal. Tudo vai ter que ser analisado caso a caso, de acordo com a sua nacionalidade, acordos tributários, antibitributação que existem entre Portugal e o referido país do qual você é nacional, tá? Basicamente, ter um número de contribuinte é igual para o cidadão brasileiro, por exemplo, a ter um CPF, certo? Pelo fato de você ter um CPF, necessariamente não significa que você vá pagar impostos. Agora, ter um NIF ou ter um CPF, trabalhar, ganhar dinheiro aqui em Portugal, no caso, né, faz com que você tenha sim a obrigação de pagar impostos. Basicamente, por fim, para você ter o seu NIF de uma forma mais eficiente, fica aqui a minha dica, a minha sugestão para você. Faça o agendamento com as finanças. Vamos dizer que você vai fazer por conta. Porque se você fizer através de um profissional, ele vai resolver essa questão para você. Mas, se você fizer por conta, faça um agendamento com as finanças. Por quê? Porque vai evitar que você, primeiro, perca tempo. Segundo, se desloque sem motivo ou razão. E terceiro, tem que acordar extremamente cedo para conseguir fazer um documento tão simples. Inclusive, se você tiver a vir para Portugal e tiver um amigo aqui em Portugal, você pode solicitar para essa pessoa fazer um agendamento para você para o dia seguinte ou para 2 dias depois da data em que você chegar no país, o que pode facilitar muito a sua vida. Lembrando que você com o visto, por exemplo, de procura de trabalho ou o visto de residência, também pode ter facilidades aí para a emissão do seu documento de identificação fiscal. Tá bom? Bem, para mais dicas como essa, você sabe, acompanhe aqui o nosso canal, nós sempre trazemos informações e as sugestões que vocês nos encaminham lá no Instagram, no @CelioSauer. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte, por enquanto é só, e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.